Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai o Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, uma alegria nós estarmos juntos neste nosso programa ao vivo para esquentar os motores para o nosso curso a respeito do Senhor dos Anéis, né? Esse livro fantástico que as pessoas costumam chamar de trilogia, mas que na verdade o Tolkien nunca quis que fosse uma trilogia, ele queria que fosse um livro só. É quase uma bíblia, né? Eu tenho aqui essa edição comemorativa com capa de couro e dourado do lado, etc. Mas por que é que as pessoas ficam assim tão focadas num livro de ficção, tão cheio de detalhes, tão cheio de coisas? E, bom, a razão é muito simples. É porque esse livro transmite verdades. Então, no programa de hoje, nós gostaríamos de colocar para vocês exatamente como é a linguagem do Tolkien, qual é o pensamento do autor, para que a gente vá esquentando os motores e conseguirmos decifrar aquilo que está nessa grande obra, nesta obra-prima, que é O Senhor dos Anéis. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é essa loucura, né? Que o próprio Tolkien, em uma de suas cartas, chamava-se, esse daqui é o meu vício secreto, né? Qual era o vício secreto dele? O vício secreto dele era inventar línguas fictícias e depois inventar também as histórias que estavam por trás dessas línguas. Porque, claro, toda língua tem um povo, toda língua tem também a sua mitologia, e ele quis inventar essas mitologias, mas o que as pessoas não sabem ao ler O Senhor dos Anéis é que exatamente O Senhor dos Anéis é uma obra fundamentalmente católica e que não dá para entender O Senhor dos Anéis sem a gente compreender que tem um católico por trás. Veja, isso daqui não é algo que eu estou inventando, é dito pelo próprio Tolkien, não é? Numa de suas cartas, não é? Ele diz exatamente que, embora ele tenha dito já várias vezes, em vários lugares, que ele não gosta de jeito nenhum de alegorias, que ele não está escrevendo esse livro aqui para você entender que cada coisinha que está no livro significa tal coisa, nada disso. Ele achava isso uma camisa de força. Por exemplo, sei que tem muita gente que gosta das Crônicas de Nárnia, né, do C.S. Lewis. Acontece que quando você lê as Crônicas de Nárnia e você se depara com o Aslan, aquele leão, não tem como. Se você não entendeu que o Aslan é Jesus Cristo, você não entendeu nada. Ou seja, o Aslan, ele é Jesus Cristo. E você tem que entender isso, para entender as Crônicas de Nárnia. Acontece que isso não existe no Senhor dos Anéis. Não existe essa coisa de que tal personagem é sempre e o tempo todo tal coisa. Existe uma diversidade onde você pode pegar tudo isso e aplicar, né? Aquilo que o próprio Tolkien chama de applicability. Até aí estamos de acordo, e está todo mundo mais ou menos de acordo, todo mundo que entende um pouquinho de Tolkien entende isso, que não se trata de nós agora pegarmos o Tolkien e interpretarmos cada pequeno detalhe como sendo uma espécie de, digamos assim, apologética católica. Ou seja, o Tolkien escreveu, né, esse livro aqui, né, para que você, então, lendo o livro, se convertesse ao catolicismo. Não, nada disso, não tem nada desse negócio. É outra coisa. É algo mais profundo, é algo mais belo. Deixa eu explicar do que é que se trata. Tolkien, ele
escreveu esse livro porque, de alguma forma, ele crê que quando nós contamos uma história que contém verdades, nós estamos participando da criação. Por quê? Porque a criação e a redenção nada mais é do que Deus contando uma história. Vamos, antes de iniciarmos e falarmos do Silmarillion, que está aqui, que é o tema do nosso programa hoje, eu gostaria de levar vocês para um acontecimento importante na vida do Tolkien, mas mais importante ainda na vida do Lewis, do C.S. Lewis, que ele chamava de Jack. Os amigos, né, chamavam Lewis de Jack. Trata-se do dia 19 de setembro de 1931. Estavam 3 amigos, né, o Tolkien, Lewis e o Dyson. Eles saíram para passear e tiveram uma conversa. E a conversa ficou até as 4 da manhã. E foi esta conversa que converteu Lewis. Por quê? Qual era o tema da conversa? A conversa era a respeito de mitos, de mitologia. E a respeito, portanto, também do Evangelho e de Jesus Cristo. E o Lewis, que nessa altura do campeonato não era cristão, ele dizia, não, eu não entendo. Por que é que vocês seguem um mito? Porque Jesus é um mito, não é? E para surpresa de Lewis, o Tolkien disse, é verdade, Jesus é um mito. Pronto, um herege. Jesus é um mito? Mas como assim? Calma, vamos entender o Tolkien. Tolkien levou, né, até as 4 horas da manhã para dialogar e convencer o Lewis. Eu espero não levar vocês até as 4 horas da manhã, prometo. Prometo que o programa vai ser curto. Lewis acusa, ele diz, veja, eu gosto de storytelling, né? Eu gosto de contar histórias. Afinal, nós temos o nosso clube, os Inklings, né? Que eles se reuniam num local, lá, num pub, e ali, nessa espécie de lanchonete, de bar, como você queira chamar, de restaurante, eles conversavam a respeito de literatura, liam as suas histórias, e de fato o Lewis gostava de histórias, mas ele diz assim, veja uma frase do Lewis, os mitos são mentiras e, portanto, inúteis, ainda que brilhem como prata. Tolkien discorda totalmente disso. Os mitos, eles não são mentiras. Os mitos são a melhor maneira de se transmitir verdades que, de outra forma, seriam incompreensíveis. Nós vamos ver isso, eu espero conseguir transmitir isso, né, para você hoje. Ou seja, existe a realidade do mito e os mitos, eles trazem uma verdade por trás com a diferença a respeito do Evangelho. O Evangelho também é um mito, mas é um mito contado por Deus. E a diferença aqui entre os mitos contados pelos homens e os mitos contados por Deus é que os mitos contados pelos homens ficam na fantasia. Os mitos contados por Deus tornam-se realidade. Ou seja, os mitos contados pelos homens, eles existem, são verdades transmitidas através de uma narrativa que existem num mundo chamado mundo secundário. Mas quando Deus conta um mito, ele entra no mundo primário, ou seja, ele entra na criação, ele entra aqui, na história. Não é? Você que é católico, cristão, talvez esteja soando uma coisa no seu ouvido aqui. A palavra se fez carne. Poderíamos pegar o Evangelho de São João parodiando e dizer o mito se fez carne. Ou seja, existe ali Deus que conta
uma coisa. Se você for ver o Evangelho de São João, é exatamente isso. O Evangelho de São João, que começa dizendo, abre parênteses aqui, São João, o padroeiro de Tolkien. O próprio Tolkien diz isso numa carta dele, que, claro, ele foi batizado protestante, mas depois, já que ele nasceu, né, no dia 3 de janeiro, na 8ª de São João Evangelista, ele disse, bom, o João do meu nome é São João Evangelista. Né? Então é meu padroeiro. João diz assim no seu Evangelho, no princípio era a palavra. E a palavra estava junto de Deus, a palavra era Deus. E aí ele vai e diz, no versículo 14, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. É Jesus. Jesus é a palavra de Deus que se fez carne. Você vai dizer, sim, mas Jesus não é uma narrativa de Deus. Sim, ele é! Jesus é uma narrativa de Deus. Como? Porque está escrito lá, no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. No entanto, o Filho unigênito, que está voltado para a intimidade de Deus, ou seja, que está voltado para o peito do Pai, ele está com a cabeça reclinada no peito do Pai, eis ton kolpon tu patros, em grego, ele nos contou Deus, exegesato, ele narrou Deus, ele contou a história de Deus. Como? Existindo. Jesus existiu. E a história de Jesus é Deus contando a sua intimidade. Você vai dizer, tudo bem, padre, até aí entendi, mas se está no Evangelho, para que nós vamos perder tempo, tá? Para que nós vamos perder tempo? Olha aqui, o negócio é grosso. Essa edição que eu tenho aqui são quase 1.200 páginas. 1.200 páginas. Por que eu vou perder tempo lendo 1.200 páginas se eu podia estar lendo o Evangelho? Se eu podia estar lendo um livro de teologia? Sem essa trabalheira toda. Ah, aí é que está a coisa. Aqui que está a beleza. Deus, Ele gosta que nós participemos, não é, deste contar história. E aí é que nós temos o Silmarillion. A primeira página do Silmarillion, tá? O que é o Silmarillion? Para quem não sabe, né? O Senhor dos Anéis, todo mundo viu os filmes lá, etc. Leu o livro. E o que é esse Silmarillion? Bom, o Silmarillion é um livro que, na verdade, foi escrito pelo Tolkien, entre aspas. Na verdade, foi uma compilação, uma costura feita pelo filho dele, o Christopher Tolkien, para conseguir colocar numa narrativa coerente os mitos que o seu pai tinha escrito e que não tinham sido publicados. Então, o Silmarillion foi escrito por Tolkien, mas publicado póstumamente, não é? A gente pode falar disso depois. Eu quero ir direto ao assunto, senão a gente fica na arqueologia do Silmarillion e não vai direto ao assunto. O Silmarillion começa assim. Havia Eru, o único, que em Arda é chamado de Ilúvatar. Interessante você notar. Muita gente acusa a mitologia de Tolkien de ser politeísta. Ah, Tolkien criou vários deuses. Os Ainur não são deuses. Ele não diz explicitamente aqui, mas diz em outros lugares. Eles são anjos. Não são deuses. Porque Deus só tem um. E ele diz isso na primeira linha. Se você está duvidando, está aqui na primeira linha. Havia Eru, o único. Nós não estamos diante... Então, se você lê O Senhor dos Anéis, aquilo não é um mundo nem ateu e nem politeísta. Isso está bem claro. Porque aqui está o fundamento, né? A narrativa da criação feita
é como se fosse aqui o livro do Gênesis, do Tolkien. Ele diz assim, que havia Eru, o único. Cuidado com os acentos, né? Não existem oxítonas. Olha, eu sou péssimo em línguas élficas, tá? Eu tento ser fiel e estudar um pouco, mas não dá. Ou seja, infelizmente, o meu tempo para estudar é bem reduzido e o meu tempo para passatempo é quase nulo. Então, Eru, o único. Então ele está dizendo aqui que só tem um. E ele é chamado de Ilúvatar. Atar é pai. Ilúvatar quer dizer o pai de todos. Né? Então, estamos falando aqui de Deus Pai. Não é trindade ainda, mas... E ele criou primeiro os Ainur, os sagrados, gerados por seu pensamento. E eles lhe faziam companhia antes que tudo mais fosse criado. E ele lhes falou, propondo-lhes temas musicais. Veja só, Deus, aqui a imagem que Tolkien usa para a criação é de música. Música, tem música no céu. Deus propôs um tema. Deus é o Criador. Ele vai, cria os Ainur e diz, agora toquem vocês. E eles começam a tocar. E eles começam, atenção agora, vou usar uma palavra que é de Tolkien. Eles começam a subcriar. Ou seja, Deus conta uma história, uma música. Tira a palavra história, põe música. Deus toca uma música. Mas Deus, aqui que está a beleza. Deus quer que as suas criaturas, os seus anjos, que fazem companhia para Ele, Ele quer que eles sejam co-criadores, junto com Ele. Na verdade, não é criar no sentido assim, estrito da palavra, teologicamente falando, mas é participar da criação, é subcriar. Né? Sub no sentido de que é uma coisa inferior, mas sub também no sentido de que é uma coisa que obedece à criação. Então, os anjos, né, os Ainur, começam a tocar, e eles começam a tocar música, e Deus fica feliz, né? Por quê? Porque eles vão escutando a música de Deus. Não obstante de tanto escutar, chegaram a uma compreensão mais profunda, tornando-se mais consonantes e harmoniosos. E aí, de repente, foi fazendo harmonia, né? E eles foram fazendo música, e diz que a música ficou uma música magnífica. Então havia ali uma sinfonia maravilhosa, até que o mais poderoso de todos, os Ainur, Melkor, começou a querer inventar a música dele. Ou seja, começou a fazer uma coisa dissonante. Começou a tocar uma música que não estava em harmonia. Uma música desafinada. E começou a fazer bagunça. E ele desafinando, né, outros começaram a desafinar também. Deus para essa bagunça várias vezes, até que ele vai, eu vou aqui passar por cima de certos detalhes que são belíssimos, mas que levaria muito tempo para a gente apresentar. Finalmente, Deus faz surgir um outro tema, um tema triste. Um tema triste que é o tema da redenção. Ou seja, nós temos aqui a criação de Deus, a desordem que é o mal, né? Nós podemos participar da criação de Deus se nós obedecermos, se nós formos subcriadores,
como são os anjos bons, mas tem um anjo mau que começa a desafinar, ele começa a desafinar e aí Deus dá um jeito. Deus faz surgir uma outra melodia que vai pegando aquela melodia desarranjada, aquela melodia desafinada do Melkor e vai fazendo com que ela comece a entrar numa outra melodia. E aí, no meio dessa coisa, ele diz assim, que Deus falou. Página 6 do Silmarillion, quem tem o livro. Então falou Ilúvatar e disse, poderosos são os Ainur, e mais poderoso dentre eles é Melkor. Mas para que ele saiba, veja só, a lição que Deus está dando em Melkor, que é evidente aqui, né? É Lúcifer. Mais poderoso, Melkor. A palavra Melkor tem a ver com poder, Lúcifer tem a ver com luz, é o mais luminoso. Mas para que ele saiba, e saibam todos os Ainur, que eu sou Ilúvatar. Essas melodias que vocês entoaram, eu irei mostrá-las para que vejam o que fizeram. E tu, Melkor, verás que nenhum tema pode ser tocado sem ter em mim a sua fonte remota. E ninguém pode alterar a música contra a minha vontade. E aquele que tentar, provará não ser senão meu instrumento na invenção de coisas ainda mais fantásticas que ele próprio nunca imaginou. Gente, isso aqui é cristianismo puro. Se você não é cristão e está assistindo o programa por curiosidade sobre Tolkien, saiba, isso daqui é teologia cristã, você não encontra isto em nenhuma outra religião. Essa realidade de que Deus permite a liberdade dos seus filhos, mas até quando seus filhos erram, eles terminam sendo, de alguma forma, instrumentos de Deus. Não que Deus queria o erro, não, Deus não quer o erro. Deus não quer o pecado. Mas, isso aqui é puro Santo Agostinho, Deus não permitiria o mal se deste mal ele não pudesse tirar um bem maior. Esse é o princípio teológico que está escrito aqui de forma literária. Deus não permitiria um Melkor desafinado se desse Melkor desafinado ele não pudesse tirar uma outra melodia superior. Ele diz aqui, quem tentar, né, fazer uma melodia diferente, ele vai participar de coisas fantásticas que ele próprio nunca imaginou. Nunca imaginou. Satanás, ele não está falando de Jesus aqui, deixa eu tentar contar aqui de história uma forma mais concreta, assim, Satanás achou que levando Jesus à cruz iria destruí-lo. E no entanto de lá saiu a realidade mais gloriosa e salvadora que é a cruz. A maior desgraça, a maior catástrofe torna-se uma realidade superior. Aí você vai chegar a dizer, mas padre, isso aí o senhor está inferindo, né? O senhor, desculpa aí, mas o senhor é padre. Quem lê isso? Como é que você sabe que o Tolkien queria dizer isso? Bom, porque o Tolkien não escreveu somente livros de mundo secundário, né? Ele também era um professor universitário. E uma das conferências que ele fez, né, a respeito de contos de fada, né? Tá essa edição antiga aqui sobre histórias de fadas. On Fairy Stories. Existe uma edição mais recente e melhor que chama-se A Árvore e a Folha, desse material aqui, e mais completo com outro material. Eu estou usando essa edição antiga aqui simplesmente pelo fato de que foi a edição que eu sublinhei, então está mais cômodo do que pegar um negócio, né? Veja o que é que o Tolkien diz, né,
a respeito dessa realidade que eu estou descrevendo para vocês. Que Deus redimiu as criaturas, as corruptas criaturas criadoras, os homens. Quem somos nós? Nós somos corruptas criaturas criadoras. Nós somos capazes de criar coisas, nós somos capazes de inventar coisas. De maneira adequada. Deus viu que o homem é capaz de contar histórias belas, cheias de verdade. Como os Ainur, os anjos, lá na criação, os homens são capazes aqui na Terra também de contar histórias belas. Histórias que nos elevam. Histórias cheias de verdades. Por mais que aqueles fatos não sejam históricos, com H, mas seja uma história, com E, não seja history, mas seja story. Por mais que aqueles fatos não sejam fatos históricos, aquela narrativa, ela contém uma verdade muito mais completa do que se você fosse transmitir aquilo num livro de teologia. Porque é uma verdade que arrebata o homem inteiro. E então, nós somos capazes de contar essas histórias belas, assim como nós somos capazes de estragar com tudo. É aqui que está. E Deus tira, é o que eu estava dizendo, Deus tira, né, o bem do mal. E é aquilo que é a característica básica do Evangelho que o Tolkien chama de eucatástrofe. Esse conceito, né, que ele usa aqui da eucatástrofe. O Evangelho é a eucatástrofe por excelência. Mas o que é eucatástrofe? Ou seja, eucatástrofe é o Senhor dos Anéis. Quando tudo, absolutamente tudo, parece que dá errado, tudo dá certo. Ele te leva até o ponto mais baixo das expectativas humanas para de lá resgatar tudo. É da morte de Cristo que surge a ressurreição, que surge a coisa mais bela. Isso aqui, o próprio Tolkien diz isso. Olha o que eu estou dizendo agora, e aqui você vê por que é que essa conversa minha aqui converteu o Lewis. Ele diz assim, é a conferência do Tolkien, é ele falando. Os evangelhos contêm uma história de fadas, ou uma narrativa maior, que engloba toda a essência delas. Contém muitas maravilhas, peculiarmente artísticas, belas e emocionantes. Míticas. O Evangelho contém coisas míticas no seu significado perfeito e encerrado em si mesmo. E entre as maravilhas está a maior e a mais completa eucatástrofe concebível. Mas essa narrativa entrou para a história e para o mundo primário. É aqui que está a coisa. Ou seja, você tem um cara que conta histórias belíssimas, que enlevam e comovem as pessoas. E aquilo lá tem verdade. Mas aquele conto vai ser sempre uma invenção. Mas quando Deus conta a história, o conto se torna realidade e vira história verdadeira. Entra no mundo primário. Ou seja, quando Tolkien diz que Jesus é um mito, ele não está dizendo que Jesus é um personagem mitológico no sentido de fantasioso e irreal. Não, o Tolkien acredita perfeitamente que Jesus é real.
é histórico, ele nasceu de fato. E uma das coisas assim que o Lewis já tinha superado, né? O Lewis, ele, a esse ponto da conversa dele com o Tolkien, ele já sabia que Jesus era um personagem histórico, não é? E que as coisas que estavam lá no Evangelho estavam estranhamente para ele, que não era cristão, comprovadas pela história. Mas mesmo assim ele não acreditava, porque achava que aquilo tudo tinha muita invenção, não é? Ou seja, eram fatos históricos embromados, digamos assim, de invenções, um negócio assim fantasioso. O Tolkien diz: você notou, é verdade, o Evangelho tem algo de mítico. Mas mítico, diz ele, no seu significado perfeito. Mítico no sentido que aquilo, o que é um mito? O que é um conto de fada para Tolkien? Um conto de fada é uma narrativa que mexe com o ouvinte. É uma narrativa onde os personagens daquele conto vivem dramas e o ouvinte vive junto. E que no final da história estão todos transformados, inclusive o ouvinte. Esse é o conto de fada. Fada vem do latim fare, quer dizer falar. Conto de fada quer dizer que quando alguém fala, você fica encantado. Cantar, como os Ainur que cantam a sua música. Você ouve aquilo, você conta a história para as crianças e as crianças ficam penduradas nos seus lábios e aqueles meninos saem transformados depois daquela história. Muito mais do que você desse uma aula de teologia. Porque com o conto de fadas, você transforma vidas. Porque você faz as pessoas enxergarem as verdades, a verdade brilha dentro dela. Ela enxerga verdades. Agora, é evidente, existem contos de fadas que são maus. Como tudo na vida, né? Como na subcriação do Silmarillion, tem Deus que pega o seu tema musical perfeito, ele contando a sua história. Existem os Ainur que vão tendo uma dificuldadezinha de entender, mas lá pelas tantas, opa, peguei, vai lá, toca. E eles começaram a tocar também, né? Mas tem também o Melkor, que também conta a sua história, mas só faz desastre, só desafina. E, no entanto, apesar do desastre, apesar da catástrofe do mal, Deus faz surgir um tema melodioso, triste, porém belo, que vai lá na profundidade da catástrofe de Melkor e faz surgir a eucatástrofe, a redenção, o Evangelho. Tolkien, o nascimento de Cristo é a eucatástrofe da história do homem. Gente, ele está fazendo uma conferência universitária e está falando de Cristo, você está entendendo? Como que você quer entender esse homem que escreveu o Hobbit e não entender o cristianismo e principalmente o catolicismo? Numa das suas cartas, Tolkien diz assim, que ele não gosta muito dessa história de que você quer avaliar a obra pela vida do autor. Porque a vida privada do autor não tem nada a ver com a obra. Você para com esse negócio. Assim, ele ficava extremamente incomodado que as pessoas entrassem na vida dele para descobrir detalhes da vida dele, porque queriam ver, sei lá o que, alguma coisinha da história, da biografia dele, para ver a obra. Ele diz, olha, tem coisas que são absolutamente irrelevantes na vida do autor. Claro que tem outras coisas que são relevantes. Então, existem algumas coisas da minha obra que você precisa saber. Por exemplo, que estas obras aqui, elas nasceram, toda essa mitologia nasceu
da necessidade de se colocar um mito por trás de línguas que eu inventei. Eu inventei essas línguas. E, portanto, isso daqui nasceu das línguas. Isso é importante, da minha biografia, mas é importante. Mas de todos os fatores biográficos, existem aqueles irrelevantes, ridículos e aqueles importantes. Estes, o mais importante de todos é o fato que você irá perceber lendo as minhas obras. Olha a palavra do Tolkien, está dizendo, você irá perceber. Que eu, de fato, sou cristão. E, na realidade, católico romano. Ou seja, o próprio Tolkien está dizendo, se você prestar atenção no Senhor dos Anéis, no Silmarillion e nas minhas obras, você vai prestar atenção e você vai enxergar que ali tem um cristão. E, na realidade, um católico romano. Ficou curioso? Quer saber mais? Ahá! Por isso que nós temos um curso sobre o Senhor dos Anéis. Né? Isso daqui é esquentar os motores. Quer saber um pouquinho? Um pouquinho mais? Então vamos lá. Vamos um pouquinho mais. Mas antes de lhe dar um pouquinho mais, vamos fazer um intervalo, né? 5 minutinhos e a gente retorna para dar um pouquinho mais dessas curiosidades do Senhor dos Anéis. Até já. Muito bem, nós estamos de volta e queremos compreender uma chave de leitura para a obra fantástica de nosso amigo J.R.R. Tolkien. Muita gente fica perguntando o que é esse J.R.R. É John, João, Ronald, Ronaldo, Ruel. Ruel? Bom, Ruel é uma palavra de origem hebraica, que aportuguesado é um nome Raguel, mas que a gente poderia traduzir numa coisa um pouquinho mais compreensível, que é Teófilo, ou seja, amigo de Deus. E o Tolkien gostava muito desse nome Ruel, tanto que ele colocou em todos os filhos dele. Todos os filhos dele são Ruel, né? Todos eles têm no meio do nome Ruel, amigo de Deus. Ele em casa era conhecido como Ronaldo, né? Ou seja, John Ronald, João Ronaldo, Ruel Tolkien. O Tolkien, ele não somente era católico, ele era profundamente católico. E profundamente católico aqui, talvez eu não consiga enfatizar o tanto de católico que esse homem era. Por quê? Porque embora ele tenha nascido no protestantismo, a sua mãe, viúva, se converteu ao catolicismo e com isso, pelo menos essa é a leitura que Tolkien faz, e eu acho que é histórica mesmo, com isso ela se tornou uma espécie de mártir. Por quê? Porque ao se converter ao catolicismo, ela foi rejeitada pelas famílias, tanto a família do lado dela como a família do marido, que eram protestantes e não queriam saber de católico na família, e assim ela teve que passar para a pobreza para tentar educar os seus filhos, o Ronaldo, e o Hillary. Então, os dois foram entregues a um sacerdote para serem educados, já que a Mabel morreu de diabetes, né? Ou seja, ela ficou viúva, 4 anos depois se converteu ao catolicismo e 4 anos depois morreu, deixando Tolkien com 12 para 13 anos de idade, católico, sendo educado por um padre que ele considerou seu verdadeiro pai, né? Padre Francis Xavier Morgan.
um padre oratoriano que vivia no oratório de Birmingham, que é o oratório do próprio beato John Henry Newman. Quem conhece alguma coisa de Igreja Católica na Inglaterra sabe o que é que significa John Henry Newman, né, para o catolicismo na Inglaterra. Bom, ele então foi educado por um padre. Teve 4 filhos e o primeiro foi padre. Ou seja, filho de um padre, não biologicamente, pelo amor de Deus, filho de um padre, porque educado por um padre, e teve um filho que foi padre. E é muito assim, muito importante, quando ele uma vez viu que os filhos estavam começando não estavam mais indo para a igreja, etc, etc, ele chegou e disse assim, olha, é lastimável que a avó de vocês tenha sofrido tanto para manter a fé católica e que vocês agora, por qualquer coisinha, estejam deixando de lado a igreja, a quem nós devemos tanto. Bom, este é o Tolkien, e nós iremos ver no Senhor dos Anéis, né, como é que essa visão de mundo católico influenciou. Se você não é católico, né, você precisa conhecer isso, se você quiser entender Tolkien em profundidade, ou seja, o que eu pretendo falar um pouco, dar um pouco para quem é fã de Tolkien, católico ou não, um pouco de teologia católica para que você tenha uma chave de leitura do Tolkien, para que você veja de onde saiu isso, né? De onde saíram essas coisas. Bom, eu disse para vocês que a gente poderia fazer uma experiência, tem muito mais que a gente poderia fazer sobre o Tolkien. Eu gostaria de ler um trecho do Senhor dos Anéis. A nossa aula de hoje é sobre o Silmarillion e, portanto, sobre essa realidade da subcriação, né? Ou seja, Deus, Criador, e quem conta histórias, quem toca melodias é subcriador, né? Essa é um pouco a página inicial do Silmarillion e é uma chave de leitura importantíssima para toda a obra do Tolkien. Eu gostaria de fazer uma pequena experiência com vocês. Vamos ler Tolkien, né? Para você entender como é que ele consegue ver a importância dos contos de fada. O que eu vou narrar aqui para vocês é o reencontro, depois que o anel foi destruído, quando o Frodo e o Sam se encontram pela primeira vez com o Aragorn como rei. Eu gostaria aqui de fazer a leitura e depois que a gente perceba as verdades que estão ditas aqui, que não são facilmente transmissíveis. Então, imagine aqui, nós temos a Companhia do Anel, aqueles 9 que se dissolveram em tragédias, uns foram para um lado, outros foram para o outro, sofreram tanto, etc, etc. Finalmente, por uma fantástica eucatástrofe, não é? O anel é destruído. E então, destruído por quem? Pela obra dos pequeninos hobbits. A redenção veio pelo mais fraco, isso é profundamente cristão. A redenção vem pelo fraco. Agora, eu dizer isso, que a redenção vem pelo fraco, e que por isso o fraco é elevado na glória de Deus, isso talvez não comova você, talvez não mude sua vida, mas eu tenho certeza que se você acompanhar essa narrativa que eu vou ler aqui, isso é capaz de mudar a sua vida. E é conto de fada, é ficção. Sim, os fatos que estão aqui não são históricos, mas as verdades são fantasticamente reais. Então, Sam e Frodo encontram-se com Aragorn. Então, o reconheceram Aragorn. Mesmo mudado como estava, tão altivo, com uma expressão alegre no rosto, majestoso, senhor dos homens, cabelos escuros, olhos cinzentos, Frodo correu ao encontro dele. Sam foi logo atrás. Ora, mas
Isso coroa tudo, disse ele. Passo largo. Ou então, ainda estou sonhando. Sim, Sam. Passo largo, disse Aragorn. Estamos muito longe de Bree, onde você não gostou da minha aparência, não é mesmo? Todos nós estamos muito longe. Mas a sua estrada foi a mais escura. Veja, Aragorn está aqui falando de todas as mudanças da vida deles, nessas tragédias que eles viveram, mas a estrada de vocês, Sam e Frodo, foi a mais escura. E então, para surpresa e completo assombro de Sam, ele, Aragorn, o rei que voltou, gente, aqui explicar para você quem é que vai fazer isso aqui. Ele, Aragorn, curvou os joelhos diante deles, diante de Sam e diante de Frodo. E depois, tomando-os pela mão, Frodo à direita e Sam à esquerda, conduziu-os até o trono. E fazendo-os sentar, virou-se para os homens e capitães que assistiam a tudo, e numa voz que ecoou por todo o exército gritou: louvai-os com grande louvor. E depois que o grito alegre cresceu e foi diminuindo de novo, completado de uma vez por todas a satisfação de Sam e enchendo de pura alegria, um menestrel de Gondor, ou seja, um cantor, alguém que vai cantar como o Zainur lá, um menestrel de Gondor, deu um passo à frente, ajoelhou-se e pediu permissão para cantar. Qualquer um que entenda de liturgia católica sabe o que é um diácono pedindo permissão para cantar o evangelho ao padre. E eis que disse ele: vejam, senhores, cavaleiros e homens de honra imaculada, reis, príncipes e belo povo de Gondor, cavaleiros de Rohan, e vós, filhos de Elrond, e Dúnedain do norte, elfo e anão, e valentes do condado, e todas as pessoas livres do oeste, ouçam agora a minha balada, pois vou cantar para todos sobre Frodo dos 9 dedos e o Anel da Perdição. Só para você, se você não leu o livro, você diz: eu assisti o filme. Esquece. O filme é do Peter Jackson. Isso aqui é Tolkien. Se você não leu o livro, o Sam havia predito quase que profeticamente, quando eles não tinham esperança nenhuma de escapar. Quando eles tinham derrubado o anel, né, no Monte da Perdição, e houve aquela erupção tremenda, quando os dois estavam perdidos e não havia salvação, né? Depois foram salvos pelas águias, mas não havia salvação. O Sam diz assim: que história que nós participamos, Sr. Frodo. Eu queria tanto ouvir alguém contar essa história. A história do Frodo dos 9 dedos. Quase uma profecia, né? Então, por isso a reação do Sam agora. E quando o Sam ouviu isso, ouviu aquilo, riu alto, por puro deleite, levantando-se, gritou: oh, grande glória e esplendor! E todos os meus desejos se realizaram. E então chorou. E todo o exército riu e chorou. E no meio desta alegria e destas lágrimas, a voz límpida do menestrel se ergueu como prata e ouro, e todos os homens silenciaram. E ele cantou, alterando a língua dos elfos e do oeste, até que seus corações feridos por doces palavras transbordaram numa alegria que assemelhava à espada. E eles passaram em pensamentos para regiões onde a dor e o prazer fluem juntas.
E as lágrimas são o próprio vinho da felicidade. Um tratado de teologia não pode dizer isso aqui. É literatura. É o mundo da subcriação. Você vai dizer, é perda de tempo. E eu vou dizer, se você lê isto daqui e não muda a sua vida, você não é gente. Porque estas verdades são as verdades do Verbo. Na teologia cristã, nós chamamos isto de sementes do Verbo, que estão presentes na mitologia. Não são o Verbo, não são a palavra, mas são sementes da palavra. Spermatatulogo, em grego. Está tudo aí. Você vai dizer, mas isso aqui, isso é escapismo. É você ficar fugindo no mundo secundário que não existe. Tolice. Nós precisamos enfrentar o mundo real. O Tolkien respondeu a esta sua acusação nessa sua conferência sobre histórias de fadas. Ele fala do escape. Ele faz uma comparação com a prisão. Ou seja, o mundo, esse mundo materialista no qual você vive, esse mundo materialista, onde você só tem prazer, comida, bebida, dinheiro, Deus não existe, não existem verdades, não existe moral. A moral é relativa. Aliás, deixa eu explicar para vocês, no Senhor dos Anéis não existem relativistas. O único relativista é Saruman. Né? Saruman. Então, você vive numa prisão. De fato, nós todos vivemos na prisão dos sentidos. A que é que nós temos acesso? O mundo é maior do que aquilo que a gente vê, do que os nossos 5 sentidos nos dão. Nós somos prisioneiros dos nossos 5 sentidos. Mas isso não quer dizer que não exista um mundo lá fora da prisão. O mundo lá fora existe. E o mundo lá fora é real. O mundo lá fora não fica menos real pelo fato de você não enxergá-lo. Você que é prisioneiro, você que está na prisão, você que está nas 4 paredes de uma prisão e só enxerga as 4 paredes da prisão, não quer dizer que o universo lá fora não exista. E ele existe, e ele é muito maior do que aquelas 4 paredes, e ele é muito mais verdadeiro do que simplesmente se você ficasse ali conversando com os seus companheiros de cárcere, que vocês ficassem conversando somente a respeito de carcereiros, prisões, jaulas, grilhões, correntes. Se você só ficar conversando sobre isso. Não, você precisa escapar. Porque se você é prisioneiro e você não pode sair daquelas 4 paredes, existe uma liberdade interior e você pode escapar. Escapar no seu pensamento. Mas não confunda, diz Tolkien, o escape do prisioneiro que fala do mundo lá fora, fala da esposa que ele deixou lá fora, fala dos seus filhos, fala da beleza do mar, fala do brilho das estrelas, embora não as veja, fala das ondas, fala do cheiro das campinas. O prisioneiro que fala disso, ele está falando de um mundo real, embora ele não esteja vendo. Não confunda o escape do prisioneiro com a fuga do desertor, diz Tolkien. Nós não somos desertores. Não é porque nós estamos aqui lendo um conto de fadas que nós estamos desertando da realidade. Na verdade, nós estamos através desta capacidade fantástica que Deus deu aos homens de sermos co-criadores, subcriadores. Sim, criaturas desastradas e arruinadas pelo pecado original. Pecado original, uma das verdades sem as quais não é possível entender o Senhor dos Anéis. Criaturas arruinadas pelo pecado original e, no entanto,
Embora arruinados pelo pecado original, nós continuamos, Deus preservou em nós essa capacidade de sermos criaturas criadoras. Nós podemos criar a literatura. E a literatura, essas narrativas nos fazem que a verdade brilhe dentro de nós. E nós então, embora prisioneiros dos nossos 5 sentidos, somos capazes de enxergar verdades que os animais não são capazes. O seu cachorro nunca vai ver essa verdade. Você pode ler O Senhor dos Anéis para o seu cachorro até a sua boca secar. Ele não vai enxergar verdades. Você enxergará. Você pode criar fantasias para o seu cachorro quanto quiser. Ele não fará essa experiência que você está fazendo nesta noite, neste programa. A experiência da verdade. Então eu convido você, meu querido, minha querida, a participar deste curso do Senhor dos Anéis. Se inscreva para fazermos essa experiência juntos, numa experiência mais aconchegante de família. Vai ser um grupo menor. Você vai poder fazer suas perguntas. Se eu tiver resposta para dar, responderei. Eu não sou uma enciclopédia de Tolkien, né? No entanto, naquilo que eu puder ajudar como teólogo católico, a você ter mais uma chave de leitura do Tolkien, porque existem várias chaves de leitura importantes. Uma das chaves de leitura é a linguística, outra chave de leitura é a literatura comparada, outra chave de leitura é a literatura nórdica, medieval, etc, etc. São várias chaves de leitura. Eu gostaria modestamente de contribuir com uma das chaves de leitura para Tolkien, como teólogo católico, como um homem que entende profundamente o mundo naquilo que havia de mais importante para Tolkien, que era o mundo da sua fé, o mundo da sua igreja, que, de fato, emana desses livros, canta nesses livros, ilumina nesses livros. Mas a gente só pode concluir dizendo aquilo que diz o Evangelho. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, que entenda. Porque somente ouvindo a palavra com P maiúsculo é que você vai ser capaz de entender a palavra com P minúsculo de Tolkien. Ou, usando as palavras do próprio Tolkien, somente compreendendo o mito que se fez história no mundo primário é que você irá compreender a subcriação no mundo secundário de J.R.R. Tolkien. Quero concluir abençoando você de uma forma bem diferente e especial. Como eu disse, eu não sou especialista em élfico, em Quenya, mas eu quero abençoá-los com uma frase em Quenya. É simples a frase, quer dizer, Deus abençoe você, que Deus possa abençoar você. Nai ero lie manata. Que Deus abençoe você. Nai ero lie manata. Até o curso, eu espero você lá.